Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Demorei um pouquinho para falar porque eu estava sem um microfone. E aí, ponto. Só conferindo, ponto. Falei que eu não ia falar mais sobre o leilão e não vou, né? E ainda tem 59 lá. Transformei 10 mil em ouro, que foi 50 de ouro. Fiz aqui os bônus que estavam faltando, né? Eu estava sem 2 bônus. E aí, ponto. Vamos falar aqui do 3x. Qual é o planejamento da conta e o que houve aqui e o que eu quero falar um pouco nessa introdução. Já comentei com vocês que vocês são alguém, né? Você é uma pessoa. Nossa, que descoberta. Mas você é uma pessoa. E para um próximo servidor, o que eu estou pretendendo? Eu estou pretendendo fazer uma pequena coalizão com alguns jogadores que eu vi que tem uma boa desenvoltura, embora não tenha muita experiência, para a gente fazer um jogo apoiado. E aí, ponto. O que eu quero dizer com isso? Lá no 3x, aqui no 5x, em qualquer servidor, eu vejo que a guilda fica onerada com muito peso, porque os jogadores não têm um jogo próprio. E isto é para ser um jogo próprio orientado. A liderança orienta, direciona. E ela vai se valer na sua composição da qualidade dos jogadores, tal como, por exemplo, um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete, times, né? Times, conjuntos, que se valem também das qualidades individuais dos seus. Ponto. E dos seus pequenos grupos, dos seus pequenos conjuntos, né? Obviamente, há jogadores, há pessoas que elas se adequam e aderem rapidamente à lógica do grupo, estão ali para jogar em prol do grupo, isso as diverte, e tem jogadores que não, né? Mas, ponto. Quero dizer, a gente tem um mapa e tudo. O que eu estou fazendo aqui, né? Parei de olhar o mapa em si, né? Já tenho a minha área estabelecida. Quando a guilda pedir para eu fundar, eu vou fundar. Como agora, no caso da guilda aqui, pediu para fundar em Alexandria. E aí mandou parar logo em seguida, porque é assim, né? Tinha uma situação para fazer. Já foi feito e pronto. Agora quer Sergética e Gerla, né? Ponto. E aí, essa é a hora em que eu vou ficar jogando com as aldeias gaulesas, colocando elas nesses lugares que é pedido. Mas eu já tenho a minha base estabelecida. Eu tenho uma aldeia em Delphi, que é próximo de Esparta, e eu tenho mais 2 em Esparta. Elas se apoiam, né? Vamos colocar assim, elas estão perto uma das outras. Tenho agora também aliados ali perto e tudo mais, então é uma área relativamente segura. Não é a mais segura, mas é relativamente segura, né? E isso quer dizer que eu não preciso me preocupar tanto com essas aldeias agora. É relativamente difícil de levar um ataque agora, principalmente com essas questões de diplomacia que estão acontecendo. Então, assim, estou no meio de aliados, estou no meio de inimigos, estou no meio de um monte de coisa. Mas, ainda assim, elas são atualmente uma área segura. Isso quer dizer que eu vou ficar só desenvolvendo elas do jeito que eu estou fazendo e nada mais, tirando recursos. Gastando ali na aldeia, né, para aumentar os campos e tudo, mas no geral, usando os recursos. Né? E aí, até agora, até este momento, eu só tenho uma aldeia fazendo tropa, que é a número 1. Só ela, mais nenhuma, nada. Vou começar a fazer em outras aldeias agora? Sim, eu vou, na 03. Mas vocês percebam que até agora, eu só faço tropa na 01 e eu não gasto recurso desnecessariamente. E aí eu tenho 8 aldeias e só uma aldeia fazendo tropa. Ponto. Isso influenciou alguma coisa nas minhas ajudas? Não. Eu ajudei muito a guilda? Também não. A guilda não se ajudou muito. Tá? Aí eu coloco isso nessa medida. Porque eu estive sempre produzindo as tropas. A partir do momento que eu percebi que as minhas tropas estavam sendo treinadas como cordeirinhos, sendo levados para o abismo e lançadas de lá, eu parei de enviá-las para o abismo. Mas continuei acumulando as tropas. Ponto. Então, assim, eu poderia ter defendido bem a guilda com uma aldeia só produzindo tropas. Mas, em algum momento, eu parei para preservar e não nem produzir tanto assim, tá? Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Eu poderia ter feito em outra aldeia? Poderia.
mas não tinha também um lugar seguro. Eu gostaria de ter iniciado já a produção de cavalos e aí eu teria iniciado lá na 5. Mas não deu, né? E agora, como eu vou ter uma tranquilidade, eu vou, vamos botar assim, né? Ajeitar a conta de verdade. A 03 vai começar a fazer tropa. Tô tirando os esconderijos, isso é uma parte chata pra caramba, isso é muito chato mesmo, mas enfim, na hora que eu coloquei os esconderijos, eles foram necessários e agora, na hora de tirar, é chato para um caramba, mas não tem o que fazer. Aconselho a colocar os esconderijos e tirar? Aconselho a colocar e tirar, é o que eu aconselho. A maioria não coloca porque depois também na hora de tirar vai ser um saco. E aí tu perde a aldeia, tá? Aí você vira farm, aí você não termina o servidor. Mas, enfim, ponto. Tô tirando esse esconderijo porque já já eu vou ligar eu vou ligar aqui isso. Eu vou ligar o grande da armazenamento, tá? Para quê? Finalizar esse aqui, finalizar esse aqui, tirar isso aqui e colocar outro desse aqui, tá? E aí vocês vão entender depois, porque eu não quero ficar vindo nessa aldeia toda hora. Eu não consigo ficar vindo nessa aldeia toda hora e ela vai ter que segurar recursos para fazer as tropas e principalmente para o hospital quando morrer muita tropa, porque essa tropa vai andar sempre junta. Então, eu quero fazer isso. A 05 depois vai também fazer cavalos, tá? Também vai. Então, assim, eu quero terminar aqui, fazer mais um vou tirar a Casa do Povo, fazer mais um fazer mais um grande celeiro, grande armazém. E aí eu vou tirar esse armazém, tirar esse celeiro para colocar a praça de torneio e talvez um outro grande celeiro. Talvez, depois, talvez. Ponto. O restante vai ficar do jeito que está, só o muro que eu vou subir mais para o 20, né? Mas agora também já não preciso subir. A residência vai para o 20 e depois é só tropa, gente. É só tropa, é só tropa e é só tropa, nada mais, tá? E aí eu vou ter a 02 de capital, eu tenho que conversar ainda com a jogadora ali, porque eu gostaria de pegar este oásis. Se eu não puder pegar este oásis, eu gostaria deste oásis. Algum oásis aqui dentre esses dois, tá? Vai depender um pouco do que eu vou fazer aqui. Eu não sei, eu ainda estou pensando se eu vou fazer o cavalo dos... esse cavalo dos egípcios, mas ele é muito caro. Eu prefiro abrir outra aldeia espartana para fazer Alpta também pela taxa de retorno, tá? Taxa de retorno dos Elptas. Os Elptas juntos são muito fortes, né? Andam rápido. Eles têm muitas qualidades, assim que você consegue. Nossa, mano, não sabia que isso aqui estava aqui. Deixa eu colocar paladino e tal. Única, esse aqui é 2, 3, acho que é esse aqui. Ah, não sei, mano. Qual que era? Deixa eu botar aqui 50. Poxa, não sabe nem que tinha visto isso aqui. Mas aqui, ó, também quando eu for fazer esse tipo de cavalo, dos Elptas, por exemplo, eu vou começar a procurar as coordenadas com madeira, porque eu vou precisar de muita madeira. Então talvez uma capital com 3 campos de madeira não seja tão ruim não, tá? Aqui eu tenho madeira, madeira. Milei. E depois eu vejo se eu vou passar para falanges, tá? Se eu vou ter alguma aldeia fazendo falanges, embora eu acredite que os falanges são o que vai melhor complementar a defesa, tá? Acredito que vai ser os falanges que vão melhor complementar, porque fazem rápido, são baratos, defendem mais contra a cavalaria do que contra a infantaria, então eles são a tropa para manter fixa enquanto eu termino de chegar com grosso assim com a cavalaria. Bom, aqui é a minha aldeia, tá por aqui, né? Tá aqui. Aqui é tudo da BR. Acredito que não vou ter um problema ainda, né? Mas também por isso eu optei não fazer nada aqui por agora. Reparem, né? 444 até é alguma população, mas aqui 512 agora.
E essa aqui é a 06. E eu não terminei lá o que eu falei, né? Eu também vou mudando. Sempre a minha orientação vai mudando conforme o vento sopra, né? Então eu não fico indo contra o vento, eu fico indo a favor do vento. E aí, tava ruim, eu, pum, fábrica de armadilha. Ficou um pouquinho melhor, mas eu falei, acho que dá para upar algumas coisinhas aqui, né? Vamos evoluir um pouco mais a conta, né? Porque eu realmente acredito. Teve uma coisa que eu comentei no vídeo, que em algum vídeo eu cheguei a iniciar a comentar, mas eu não comentei. Que eu acredito que eu não seja atacado também, porque sou eu, tá? Eu falei com muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas, e as pessoas conhecem minha conta, eu não estou atacando ninguém. Então, entre me atacar, uma pessoa que você já sabe que não vai te atacar, que tem defesa, que você não sabe onde está, não sei o quê, então isso é um fator também que faz eu ponderar nas minhas decisões aqui. Isso é algo que vocês decidirem também nas de vocês aí, entende? Deixa eu ver o que tem aqui. Mais armadilha. Ponto. E aí, fiz o que eu falei para não fazer. Olha só, 8 horas na fábrica de armadilha nível 1. Isso aqui ficaria pronto em menos de uma hora, menos de 30 minutos, sei lá, na nível 20. Mas já foi feito, também não vai fazer diferença agora, mas isso aqui poderia ser um erro grave em outro momento. Deixa eu ver. Ponto. Aqui está tudo controlado, infelizmente assim. Demora um pouquinho mesmo, né? Eu estou tentando fazer as coisas até o mais rápido que eu posso, mas está complicado. Estou perdendo bastante tempo. Deixa eu botar esse recurso todo para lá logo. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer também, que é não tirar as rotas. Eu não gosto de ficar tirando as rotas. Eu já tirei da 3 uma vez ali, aí depois eu esqueço de colocar de volta, aí tirei de uma outra. Então assim, nossa, eu detesto ter que ficar mexendo toda hora. Então eu faço alguma coisa que... ó, tá sem a rota aqui agora, no caso. Essa rota aqui nem é uma rota atualizada, né? Porque aqui, ó, já está desatualizada. Então, eu vou... se esconder por 1000 anos. Eu vou consertá-la logo, também porque sempre que eu passo pelas rotas e eu vejo que algo está fora de hora, eu tenho que consertar naquela hora, porque depois eu vou esquecer. Eu vou passar para outra conta, vou fazer outra coisa. Então aqui 2 e pouco. E sempre assim, gente, sempre exatamente o que está aqui. Quando é que eu percebo que está errado? Quando está estourado. Se estourar, está errado. Entende? Às vezes vai demorar para estourar, mas quando estoura, eu sei que está errado. Ó, isso aqui, saindo cereal pra caramba. Aí nesse caso aqui, eu realmente não vou, ou vou... Não, eu vou sim. E aí vocês vão entender. Eu prefiro, por exemplo, jogar o cereal para cá de alguma outra quando tiver, do que ela ficar estourada aqui. Porque eu preciso desse cereal lá na 01. 01 está zerada, eu não quero ficar desperdiçando. E eu vou esquecer, esse cereal vai ficar estourando aqui. Enfim, aqui eu tinha tirado para poder, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para poder fazer as construções aqui. Mas esse 5, 4, 3 aqui já estava de ontem. Então por isso que eu vou ativar tudo de novo. Aí vou desativar só 2,5 e 3,5. Aí aqui consegue de boa, tá? Desativar. Pronto. Essa aqui já não tá, porque é muito pouco. E aqui eu só preciso finalizar esses dois aqui. Então, deixei. Enfim, cada aldeia eu tomo uma decisão por determinadas questões. Essa dali agora que eu vi que deve ter sido por causa disso, né? Eu preciso terminar isso aqui e a padaria. Então, 2 e pouco, 7 e pouco, pronto. Tem horas que eu penso em escrever aqui, tipo 07 padaria, 07 moinho, sabe? Deveria ter alguma coisa assim, sabe? Para você botar as anotações na aldeia assim, aqui no jogo. Bosque. Tá, eu não vou fazer as coisas com vocês vendo, eu acho, né? Isso aqui já deu um vídeo, já deu o que eu queria falar sobre todas as aldeias. Elas
estão seguindo aquele formato que eu falei, não estão fazendo nada demais. O mais importante é entender isso aqui. Você não precisa de várias aldeias fazendo tropa. Eu estou fazendo tropa de defesa, que é barata, e ainda assim, né, tá um pouquinho complexo. Estou sem cereal, mas eu perdi muito cereal na 03, em outras aldeias lá. Tá estourado. Por isso que eu não gosto de parar, porque 6.500. Olha lá. Nossa, velho. Mas aqui é por causa do herói. Tá estourado por causa do herói. Isso, eu fico chateado também comigo mesmo, porque esse cereal é importante, sabe? Deixa eu tirar aqui e botar pra ferro só pra poder ver qual é o valor exato. 5.900 era 5,5. Tá ok. Era 6, tá, gente? É porque isso aqui veio na aventura. Tava certo aquele 6,5 lá, tá? Tava 6 e pouco. Isso aqui veio na aventura. E aí é 418, tá? 418. Mais alguma coisinha aqui que eu não sei o que aconteceu, que mexeu naquele cereal. Vamos voltar para casa, o energúmeno. Vai lá para 01. Vai, 1h15. Foda-se. Vou botar esse cereal para ir para lá. E deixar ele produzindo cereal também. E pronto. Acabou de voltar aqui, ó, 52, 62 no caso, porque eu tirei 10.000, né? Então acabou de voltar, deve ter ainda alguma coisa ali. Deixa eu ver o que tem para construir aqui só primeiro, antes de eu fazer esta bosta. Não, não tem nada para construir. Ah, não, tem sim, tem sim. Quase que eu passo batido, vou aproveitar logo isso aqui. 7.000. 41, isso aqui vai encher rapidinho antes de chegar lá. Tá com 17, tem 13. Não, não vai nem dar, né? Então já vou tirar esse restante daqui. Vou deixar ligado. E o 02 também 14. Pronto. Aí, aqui, como é que eu fiz, né? O 03 manda para 02, a 02 manda a produção dela, só a produção dela, lá para cima. Então, ela, na verdade, a 02 fica com os recursos da 03. É a maneira que eu encontrei para lidar com a situação aqui. E depois, mais tarde, né, eu não vou precisar ficar lidando com essa situação, mandando tanto recurso para longe, porque as outras aldeias vão sustentar 01 e a capital vai sustentar 03 e depois talvez 05 ou outra aldeia. Né? Eu vou botar mais aldeias de suporte aqui. Como eu já comentei, a aldeia gaulesa ela é a que melhor lida com o envio de recursos em termos de agilidade. Veja, às vezes você quer mandar, não importa quanto você possa mandar no mercado, você precisa de quantidade de mercadores. Entende? Ponto. Porque você precisa fazer o recurso chegar quando você está com uma aldeia muito negativa e com estoque limitado no celeiro ou com medo de que quebrem seu celeiro e tudo. Você precisa de quantidade de mercadores. E você precisa que eles vão e voltem rápido para você ter eles disponíveis de novo. Desse modo, o gaulês é o melhor. Porque ele sempre vai ter uma quantidade elevada para enviar, igual todos eles têm. Né? Não vai ser absurda, mas vai ser uma quantidade elevada. Suficiente para cereais chegando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Né? E ponto. Esse é o motivo principal. E aí você vai ter duas aldeias enviando uma a cada 10 minutos no 00. Né? Ou seja, 1 hora, 1h10, 1h20, 1h15, 1h30. E você vai ter outra enviando a cada 10 minutos no 5, no 05, né? 05, 15, 25. E aí, ou seja, você vai ter 10 mercadores de uma aldeia indo, 10 mercadores de outra aldeia indo, 10 voltando, 10 voltando. Você consegue fazer essas divisões, mas aí tem que ser já no planejamento, tá, gente? E você vai precisar de uma área como essa que eu vou acabar tendo aqui agora em Upiana. Ponto. A liderança aqui, eu não conheço, mas eu já entendi que deixa os jogadores um pouco mais livres para eles fazerem o que eles querem. Então, isso para mim é bom.
Os jogadores colaboram com o sentido comum que a guilda tem que corresponder, ou seja, precisamos das áreas, daquelas áreas. Vai quem que vai para lá? Vai quem quer. Vai quem tem um plano. E vai também os desavisados que vão começar a colocar o dedo em tudo quanto é lugar. Ponto. Cara, esse vídeo já deve estar bem grande, sendo que eu não falei de tanta coisa. Agora vamos lá para o 5x, que o meu duo já deve estar farmando o cara, né, e tal. Eu vou dizer para ele que eu estou aqui, mas eu não vou abrir o Discord. Escrever soberano. É engraçado, eu não sei falar inglês não, tá, gente? Mas eu consigo conversar com ele direitinho sem usar o tradutor. Mas só que muitas vezes eu não conjugo muito bem as coisas, sabe? Isso é engraçado. Mas eu sei conjugar também algumas coisas, não sei conjugar tudo, né? Então eu consigo entender o que ele pronuncia ali, escreve, sem usar o tradutor, e consigo falar alguma coisa assim no básico, né? Mas fico com muitas dúvidas, né? Mas eu acho engraçado, eu acho mais engraçado. Tem agora, por exemplo, esse líder da TT, ele é italiano. E a gente conversa em espanhol, né? Em áudio, em espanhol. Eu acho isso uma barato, eu acho isso muito, muito, muito bacana, sabe? A gente conversou por umas 2 horas e tal, então antes de eu ir pra lá eu quis entender direitinho como é que ele tá pensando em fazer. Eu já iria de qualquer maneira porque é um movimento natural, mas eu queria entender o que eu ia poder fazer, o que eu não ia poder fazer, o que ele tá pensando ali. E aí, assim, eu não concordo 100%, não gosto tanto da ideia, mas ao mesmo tempo eu acho é um modelo que também não me desagrada, vamos botar assim. É um modelo de gestão, né? Os jogadores você deixando os jogadores fazerem determinadas coisas do jeito que eles querem e apenas direcionando que você precisa de tal coisa ou aquilo, eles vão se dar mal se eles forem ruins, e aí eles vão abandonar o jogo, normal, e eles vão se dar bem se eles forem bons e vão permanecer no jogo, e vão permanecer no seu time. E aí você tem uma peneira normal. Você não exige que os jogadores enviem defesa, por exemplo, você não exige muitas coisas e você naturalmente força os jogadores a eles conversarem. Eu achei interessante, não que ele tenha tido esse plano todo, mas e também você tem os jogadores que sempre ajudam a todo mundo, né? E as coisas naturalmente elas vão se encaminhando de certas formas. Inclusive daquele jogador que eu comentei, né, que tá, esse aqui sou eu, que eu comentei que ele me mandou ó, isso aqui é o mínimo, ó, é o mínimo. Ó, mensagem rapidinha com o lugar, o tempo e acabou. Defesa pra cá, acabou. Você sabe que horas que vai chegar. Falta informação aqui? Falta, gente. Por quê? Quando eu fico falando da informação, não quero ser chato não. Mas eu tô cheio de problema aqui. Eu tô cheio de aldeia que pode sofrer ataque e tudo mais. Mas eu tenho muita defesa aqui. Se eu tenho mais informação, eu consigo decidir se eu posso ajudar aqui pontualmente, depois puxar as tropas de volta ou não. Eu posso decidir se eu falo com o cara e falo, irmão, vou deixar aí durante 4 horas, mas eu preciso dessa defesa aqui de manhã. Você manda de volta os cavalos? Vou mandar os cavalos para você e você manda de volta, mas eu preciso deles aqui de manhã. Então, você consegue fazer acertos, você consegue entender a situação da outra pessoa. Então, beleza, uma mensagem objetiva. Mas vem com uma explicaçãozinha aqui, sabe? Você mandou a objetiva, acabou, pum, mandou. Daqui a pouco, 10 minutinhos depois, que venha uma mensagem com a dissertação da situação da pessoa. Você entender a pessoa, você tem uma história sobre a pessoa. Ela está lutando em qual área, fazendo o quê? Putz, pô, maneiro que ele está fazendo, vou ajudar ele. Mano, não tem nada. E esse, basicamente, é o trabalho do líder. Aproximar, direcionar, dizer quais são as diretrizes gerais. Aqui, lá na TT, no caso, né? Aqui lá na TT, é onde eu acabei que estou mais interessado em jogar. Eu gostei desse modelo de update, sabe? Todo dia ele tem mandado mensagens dizendo a situação e o que ele está decidindo. Teve um dia aqui que foi 2, sei lá. Mas eu achei legal e lê quem quer, sabe?
Você quer ler, você lê. Você não quer ler, você não lê. E ponto. Mas tá lá. É, toda toda vez tem uma coisinha. Isso aqui foi um update rápido. Acho que esse aqui foi o segundo de hoje. Mas teve outro. Need sitter. Ó, isso aqui mesmo. Ó. Ontem. E aí. É porque. Ah, tá. É porque passou aqui, né? No servidor. Mas foi duas hoje, né? Um kick update e esse update. Foi dois hoje. E aí pronto. Né? Ah, aí falando sobre as coisas e tudo mais. Antes veio um update bem grande. Mas enfim, gostei. Achei bem legal isso. E também o que eu gostaria de ver era os próprios jogadores se ajudarem, né? Eu quero a defesa. Nossa, os caras acham que é assim, né? Ô, vem cá, me dá sua defesa aí. E acabou, né? E aí eu vou mandar. Putz, assim, a gente é ingênuo de mandar. Esse é o ponto, né? Só que não é assim, né? Pronto, aqui eu tô só olhando a conta mesmo e mantendo nada sem morrer de fome e tudo mais. E, e mantendo as coisas sendo feitas, né? Mantendo as coisas sendo feitas pra esperando a hora que o meu duo vai querer lá destruir os caras e tudo mais. Enfim, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu não vou ficar mexendo muito na conta, eu vou só olhar o que precisa ser feito. Aí não tá fazendo as tropas, mas ok. Tinha coisa para reconstruir. Eu também não tô com muito saco, tá acabando o servidor. Não tem muita coisa para fazer, a gente já tá em uma situação assim, só se divertindo, né? O pessoal já tá só se divertindo no servidor. Isso é normal no final dos servidores. Quem tem que estar atento mesmo é as guildas que estão lutando pelas cabeças, tá? Só elas que tem que estar atentas. Inclusive, se eu participar de uma guilda que esteja no final disputando o título ainda, eu vou tentar mostrar para vocês como é que você consegue desbalancear nesse finalzinho. Já aconteceu isso acho que no segundo que eu joguei, no terceiro, alguma coisa assim, que ocorreram movimentos no final que mudaram muito a tabela, tá? Você conseguir dissolver uma guilda que está lutando ainda, que tem chance, é um movimento absurdo. E dissolver, né? Fazer ela sumir. E a guilda some, os pontos somem, tudo some. Você tira jogadores chaves, né? Você vai em cima de jogadores chaves e você consegue realmente destabilizar uma guilda. Tá, Warehouse. Aqui. Só que quando acontece eu sei que tá alguma coisa errada com a rota. E não tem network sem envio 6.000. Bom, isso aqui você já conhece, né? Só falando ali da questão, né? Vamos só finalizar ali a questão. Lá no 3x eu vou conseguir estabilizar a conta agora, começar a fazer tropas em mais aldeia. E o que eu queria dizer lá desde o início é o seguinte: o início é para você fazer isso. No início é para você estabilizar a conta, ver onde vai ficar, montar, entrar com pessoas, com outros jogadores, né? Como eu vou tentar depois ver que Casageiras, Gabriel, alguns jogadores que eu fiz amizade ali, o que eles vão fazer depois. E depois eu quero os que não forem iniciar um outro servidor agora e já começarem a jogar enquanto eu não estou jogando, beleza. Infelizmente vão lá, tá jogando no servidor deles. Mas se eu conseguir iniciar com alguns deles, é fazer a mesma coisa que eu fiz com o Gadernal, né, o Área 51. Infelizmente o Área 51 parou, né, mas eu encontrei ele no servidor anterior e entrei com ele, né, para ele fazer defesa. Mas eu quero fazer uma coisa maiorzinha agora, né, um grupo de jogadores. E a gente escolhe um setor para a gente ir. E apenas isso já dá para nós alguma relevância, né? Eu entro num servidor e eu já olho, por exemplo, aquela área ali como o Piana, por exemplo. Mano, só vamos. Nós 5, nós 4, vamos, o Piana é nosso, acabou. A guilda que tiver a gente vai ter o Piana. E acabou, gente. Não tem, qual líder que vai. Só que o Piana, eu digo Piana porque o Piana é uma coordenada boa.
Entende? É um lugar bom. Ó, tem oásis, né? O Piana tinha vários oásis, não sei o quê. Ah, isso aqui é da guerra? Certamente é da guerra. Mas no pior dos casos não, né? No pior dos casos é da guerra, os caras não iam querer a gente, mas assim, no caso menos pior, a gente ia só pra guilda que fosse pra lá também, entende? Só que quem olhasse pra lá e já visse aqueles jogadores ali, numa área que não era pra ter ninguém, né? Porque ninguém nasce ali, pronto. E a gente já teria, olha só, o Piana daria pra 3, 4, 5 jogadores. Deixa eu mostrar aqui. Por isso que o Piana foi atacado logo de cara. Porque olha só, você tem aqui, ó, um lugar para capital, ó, uma capital aqui, ó, 444, ó, pega aqui esse olhos aqui, esse aqui, esse aqui. Eu ficaria aqui de capital aqui, tranquilamente, entende? Uma capital. Você tem para cá capitais, locais para capitais. Você tem para cá, para cima, locais para capitais. Ponto. Né? Aqui cabe 4, 5 jogadores. A gente ia ter que brigar com quem viesse para cá de outra guilda. E sim, ia ter que brigar, só que nós seríamos 4 lutando em uma única região, apenas. 4, 5 lutando em apenas uma região. Então, assim, dá para você ir com o time, criar uma coalizão. E aí, a gente, baseado aqui, poderíamos ajudar qualquer guilda fazendo aldeias em outros lugares. 3 aldeias nossas aqui, de cada um, de 5 pessoas, já dá 15, né? Ponto. 15 aldeias, só de 3 jogadores. De 4 jogadores, já dá 18, né? Ponto. E, a guilda pediu pra mandar ir pra outro lugar. Mano, vai pra casa do caralho. Entendeu? Deixa eu fazer meu jogo, a conta é minha. E aí, vou ajudar vocês como der, entende? Acho que esse é o pensamento que tem que ter. Senão você vai ficar refém desses líderes. Vou colocar assim, e aí, quem está aqui no 3x, entendo, não estou falando do líder do 3x não, né? Se vocês viram os vídeos do 5x, vocês vão ver. Não fiquem refém desses líderes malucos, tá? E em parte, algumas pessoas da liderança do 3x também. Doido. Né? Nossa estrategista, por exemplo, eu não sei, até agora eu não sei o que ela queria fazer. Ela também não deve saber. Ela foi incapaz de explicar para qualquer pessoa. Mas a culpa é nossa que não foi para onde ela mandou, eu acho, né? Não sei. Ou pelo menos é o que ela tá falando. Mas e assim, mano, quem quer cargo também, quem quer vida pública tem que aturar, né? Esse tipo de coisa. Mas pronto, ó, a gente consegue, né, fazer esse tipo de coisa que é Salona também. Salona não é um lugar que dá pra fazer essa estratégia das capitais, né? Aqui sim daria isso, ia ser lindo, sabe? Você consegue depois migrar para Salona, para outros lugares aqui perto, aí abrindo, ou ir para lugares mais distantes também, tranquilamente, né? E se manter ali, ó. Vocês podem ver também isso aqui, né, gente, ó. Eu comentei antes, ó, Esparta, um grupo aqui, tem um grupo. Isso aqui é difícil de tirar depois, né? É que aqui eu mudei de guilda e tal, mas assim, você tem um grupo, você tem um bolsão. Aqui você tem outro bolsão. Por quê? Porque os locais de capital só tem basicamente eles, né? Aqui tem capitais e tal, tem outros lugares de capitais que estão safe, né? São safe. E os lugares que você tem que brigar por população, você briga por população assim, ó. Lado A, lado B, né? E ponto. Isso aqui é o que? Mursa. Grande treinador de talento. Musa passou de lado, eu acho que só na situação de... Cara, esse mapa tá muito grande para pouca guilda. Vocês estão ligados? Que é um mapa muito grande para pouca guilda. O servidor tá muito vazio. Nossa, velho. É muito zoado isso aqui. Olha o tamanho desse local aqui. Bastenório. Vamos ver quantas aldeias tem aqui, velho. Olha só isso. Um lugar desse tamanho, maluco. Só tem 12 aldeias, né? Mas isso aqui, se acalmem. Isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui é um lugar também muito bom para capitais, tá? Só que não dava para chegar aqui muito rápido, né? Mas isso aqui é um lugar para capital tardia. Olha só. Olha isso aqui. Deve ter aqui uma capital aqui. Uma 15.
Aí eu posso procurar, aqui ó, achei, a 15 está aqui, está por aqui, acabei de achar, né? Acho que vocês viram também. Ah, acabei de passar o mouse aqui, aqui ó. Eita, mas essa 15 aqui não tava legal não, porra. Acho que, o jogo também gera umas situações meio merda, né? Mas você imagina só uma coisa aqui, ó. Isso aqui como uma aldeia de produção de tropa. E uma capital aqui para produção de falange com druida aqui, ó. Tem justamente, né, falange druida. Ponto. Aí aqui alcança, talvez alcance, mas pega aqui a aldeia normal, falange com druida. Aí aqui você tem outra aldeia para fazer com cereal. Enfim, aqui cabe também uma conta. Cabe uma conta, não cabe uma aldeia, cabe uma conta. Uma capital, com duas aldeias estruturadas para fazer defesa e enviar, com tudo direitinho. Enfim, cabe uma conta aqui. E a gente está em quantos dias de servidor? Ou seja, com alguma organização, dá para eu, por exemplo, um jogador como eu, que só tem uma aldeia fazendo defesa, correr para lá e começar a fazer a capital dele lá, tranquilamente. 185, população 3.000 e pouco, 8 aldeias. Eu posso ter outra, mas eu não vou fazer. Como eu falei com vocês, eu tenho que transformar 02 em cidade, então não vou fazer agora. Não vou ficar indo para outros lugares que eu estou um pouco atarefado. Vou esperar passar o 3x aqui, ou seja, 2 semanas. Eu vou fazer outras aldeias, é claro, mas não vou fazer isso logo. Isso eu vou mostrar para vocês aqui. O geral. É o geral? Acho que é isso, né? Desde o início do servidor 39. Já tem muito tempo, gente. Nossa. O servidor acaba quando? Dia 5/12. Então tem mais um mês aí, né? Ó, 5/11 mais um mês. Até 5/11, o outro servidor lá acaba dia 7, né? Então, aqui dia 5, eu vou me dedicar completamente e aí eu vou começar a fazer umas estratégias melhores, né? Vou dar mais atenção em si e tal. Enquanto isso, vamos ver o que dá para fazer aqui. Ponto. Também, nesse tempo, eu estou tentando me organizar para ter menos trabalho aqui, para eu poder focar um pouco mais lá no 5x, porque tem 2 jogadores que eu acho que o duo quer deletar, e quem vai cumprir quem vai cumprir esse desejo dele, vou botar assim, né, serei eu. Tá ok? Gente, muito obrigado por assistir. Espero que as coisas que eu tenho passado para vocês estejam sendo úteis, né? E é isso. Bem complicadinho já, ficar com 2 contas. Eu já reclamei sobre isso muitas vezes. Quem fez essa merda fui eu. Mas realmente isso está afetando a qualidade dos conteúdos que eu queria passar para vocês. Então, quando eu for gravar outra série, eu vou fazer isso melhor. Mas eu não vou falar de coisas que eu já falei nessa série, tá? Eu não vou falar. Eu vou dar andamento nas contas e tudo, explicar as coisas de novo e tal. Mas coisas, por exemplo, como o leilão, esquece. Não vou passar por aquilo de novo. Gera muito tempo de tela sem fazer nada, sabe? Igual agora que eu fiquei só falando, tal, mostrando pra vocês as coisas e tal, fazendo uma coisa ou outra, mas sem estar fazendo alguma coisa realmente. Eu espero que nos próximos vídeos, se eu tiver só com uma conta, que eu consiga fazer mais coisas ao vivo, né? Mostrar mais ataques, atacar mais jogadores, ter mais mensagens, ter mais coisas acontecendo. Eu estou muito paradinho, né? Estou muito quietinho nesses servidores aqui. Principalmente porque eu não tenho condições de arcar com o custo de eu comprar uma briga e depois ter que ficar 3 dias acordado, né, para o cara não me destruir. Sendo que eu tenho outro servidor para mexer e pode acontecer a mesma coisa. Então, por causa disso, também afetou a qualidade, né? Até meu estilo de jogo foi afetado. Mas, é isso. Valeu, falou, um abraço.